Já imaginou como seria a sua vida se não existisse energia elétrica? Nada de chuveiro com água quente, nada de filmes e séries. Você nem mesmo poderia assistir esse vídeo, pois não teria como produzi-lo. E não teria como assisti-lo, pois não haveria televisão, celulares, tablets ou computadores. Pode parecer que não, mas hoje em dia estamos cada vez mais dependentes da energia elétrica. Você sabia que tudo isso só é possível graças a uma pessoa? Meus amigos, estou falando de Nikola Tesla, uma das maiores mentes que já passou por aqui. Mas, se ele era tão inteligente, por que quase não ouvimos falar dele hoje em dia? Eu sou Jessé Diniz e estou aqui para falar de Nikola Tesla, o homem que eletrificou o mundo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e saiba que é ótimo ter você por aqui. Deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se caso gostar do conteúdo. Agora, pegue uma xícara de café e sente-se, pois o vídeo de hoje será um estouro. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, no antigo Império Austríaco, que hoje é conhecido como Croácia. Ele estudou engenharia elétrica no antigo Politécnico Austríaco, e foi lá que ele começou a estudar correntes alternadas. Ele ainda não sabia, mas as correntes alternadas mudariam o mundo. Ele nunca chegou a se formar, pois em 1878 ele quebrou todos os laços familiares e foi embora para Maribor, a atual Eslovênia, onde conseguiu um emprego como engenheiro assistente, mas acabou ficando no cargo por apenas um ano. Tesla nunca foi casado, pois ele acreditava que cuidar da família levaria muito tempo. Ele queria dedicar seu tempo livre apenas ao seu trabalho. Tesla também era poliglota, ele não falava 4 ou 5 idiomas, ele falava 8 idiomas. 8. Ele falava serbo-croata, alemão, francês, italiano, latim, húngaro, tcheco e inglês. E nós aqui, meros mortais, com dificuldades até mesmo em nosso idioma nativo. Ele também tinha memória fotográfica. Era capaz de ler um livro inteiro e se lembrar detalhadamente de cada página. Como se não fosse o bastante, ele fazia o mesmo com seus projetos. Ele conseguia visualizar cada etapa da construção de uma máquina em sua mente, como se seu cérebro tivesse um software para projetos em 3D. E só então ele realmente começava a trabalhar no projeto. Tesla era obcecado pelo número 3. Inclusive, ele só se hospedava em quartos de hotel cujos números do quarto fossem múltiplos de 3. Ele dizia que se você entendesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, você teria a chave do universo. Ele criou o mapa da multiplicação, que também era chamado de espiral de Nikola Tesla. Esse mapa, por mais simples que pareça, demonstra o tamanho da inteligência desse homem. De certa forma, ele só queria que nós compreendêssemos as ciências exatas com outros olhos. Observem esse vídeo. Ficou surpreso? Vamos para mais alguns exemplos. A soma de todos os dígitos, excluindo o 9, é 36. Por outro lado, se somar 9 com qualquer outro dígito, sempre retornará ao mesmo dígito. Em 1884, aos 28 anos, Tesla mudou-se para os Estados Unidos. Ele não tinha muito dinheiro no bolso, mas tinha uma carta de recomendação de seu patrão, endereçada a ninguém menos que Thomas Edison. O texto da carta era simples. Conheço 2 grandes homens, você é um deles, esse jovem é o outro. Isso mesmo, Thomas Edison e Nikola Tesla, 2 dos maiores inventores da história da humanidade, trabalharam juntos. Na época, Thomas Edison trabalhava com corrente contínua, que não era nada vantajosa. Eram necessários vários geradores, e cada gerador só gerava energia para um raio de 800 metros. Foi então que Nikola Tesla sugeriu o uso de corrente alternada. A parceria entre os 2 inventores funcionou durante um tempo, mas não demorou muito até que seus ideais não batessem mais. Edison sempre trabalhou para manter seu posto de gênio na sociedade e defendia publicamente o uso da corrente contínua. Ter seu trabalho tratado como ultrapassado por causa da corrente alternada era inaceitável. Thomas Edison até mesmo prometeu $50.000 se Nikola Tesla conseguisse melhorar o sistema de energia. Tesla realmente conseguiu, e quando ele cobrou seu amigo, Edison disse que havia sido apenas uma brincadeira. Para Tesla, aquilo foi a gota d'água. Ele se demitiu e acabou por procurar seus próprios investidores. No ano de 1888,
Tesla conseguiu melhorar o motor de corrente alternada, que agora poderia entregar energia de uma forma muito mais eficiente do que o sistema de corrente contínua de Thomas Edison. Além de enviar energia para longas distâncias, o motor também podia fazer funcionar qualquer tipo de máquina. Foi graças a esse motor e o sistema de corrente alternada que os Estados Unidos ganharam a frente da segunda revolução industrial. Tesla estava começando a colher os próprios frutos. O motor que havia criado acabou chamando a atenção de George Westinghouse, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. O cara ficou tão impressionado que comprou todas as patentes das invenções de Tesla e prometeu pagar ao inventor $2,50 por cada HP que suas invenções gerassem. Ou seja, Tesla ia ficar muito, muito rico. Thomas Edison não gostou nada disso, e foi assim que surgiu a Guerra das Correntes. Ambos discutiam qual seria a melhor forma de fornecer energia elétrica para a população. Nikola Tesla defendia o uso da corrente alternada, dizendo que era uma tecnologia muito mais eficiente que a corrente contínua de Edison. Seu rival, por outro lado, defendia com unhas e dentes o uso da corrente contínua e tentou a todo custo provar que seu projeto era mais vantajoso e seguro que o de Tesla. Para provar que estava certo, Edison caminhou por caminhos que não deveria. Thomas Edison costumava realizar seus experimentos ao vivo, para que todo mundo visse os resultados, fossem eles bons ou ruins. Para difamar Tesla, ele começou a divulgar que a tecnologia de seu rival era perigosa demais. Segundo ele, a corrente alternada era muito potente e acabaria causando acidentes. Ela é realmente potente, é verdade, mas foi por isso que Tesla inventou esses transformadores, para transformar os 100.000 volts em 110 e 220 volts. Edison até mesmo citou supostos acidentes, e acabou indo mais além. Ele eletrocutou alguns pequenos animais usando a corrente alternada de Nikola Tesla. Ele eletrocutou até mesmo a elefanta, a adorada Topsy. Infelizmente para Thomas Edison, felizmente para os animais e o resto da humanidade. Nikola Tesla ganhou a Guerra das Correntes, e nós utilizamos sua corrente alternada até hoje. Sabe os postes que levam energia para sua casa? Então, foi ideia de Nikola Tesla. Se não fosse por ele, seria necessário ter uma usina de energia a cada 2 ruas, e eu nem consigo imaginar quão bizarro isso seria. Mas nem tudo estava perdido para Thomas Edison. Ele viu Harold P. Brown, um de seus melhores cientistas, criar algo que mudaria a história da humanidade, a cadeira elétrica. No dia 6 de agosto de 1890, William Canning foi condenado à morte por ter assassinado a própria esposa a machadadas, e sempre será lembrado como o homem que estreou a cadeira elétrica. Estreou, mas não morreu na primeira vez que ela foi utilizada. Quem estava comandando a cadeira não soube regular a voltagem, e a descarga elétrica não matou William, mas o deixou gravemente ferido. Minutos depois, a máquina foi religada, e só então William Canning foi morto. Só que Edison não era o único com uma carta na manga. Nikola Tesla também tinha uma, e ele a utilizou. Tesla e Westinghouse foram convidados para se apresentar na Feira Mundial de Chicago. O intuito da feira era comemorar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. E em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland apertou um simples botão, e mais de 100.000 espectadores presenciaram 2,5 km de feira serem iluminados por grandes tubos fluorescentes que utilizavam o sistema de Tesla. Era o nascimento de uma nova era. Esses tais tubos, anos mais tarde, viriam a ser as lâmpadas fluorescentes. Aquela noite, na feira de Chicago, foi o início de algo ainda maior, a hidrelétrica. Tesla e Westinghouse foram para as cataratas do Niágara. Instalaram geradores gigantescos que produziam energia para abastecer cidades inteiras. Lembram que eu disse que Westinghouse prometeu $2,50 para Tesla por cada HP gerado por suas invenções? Bom, isso não deu muito certo. Tesla estava realmente ganhando muito dinheiro. Por outro lado, isso estava falindo a Westinghouse. Então, para permitir que você, eu e outras bilhões de pessoas tivéssemos energia em casa, Tesla rasgou seu contrato com a Westinghouse, abrindo mão de todos os seus direitos sobre suas invenções. Tesla era muito mais inteligente do que se pode imaginar, e muitas coisas que usamos hoje em dia só é possível graças a ele. Aqui vão alguns exemplos: controle remoto, raio-x, radar, lâmpada de neon e raio violeta. Claro, como eu disse, são só alguns exemplos. Entretanto, por mais que tudo isso que citei seja importante, Nikola Tesla criou algumas coisas realmente interessantes. Algumas mudaram o rumo da humanidade, e outras teriam mudado,
caso o inventor tivesse concluído seus projetos. Criada em 1891, a bobina de Tesla nada mais é do que um transformador ressonante que produz altas voltagens. Ela eleva a voltagem normal de 110 volts até 500.000 volts. A corrente de baixa voltagem é enviada através de uma bobina primária. Em seguida, é transferida através de uma bobina secundária muito maior. Ela diminui a corrente, mas aumenta a voltagem, transformando a bobina em um transformador. Ele queria usar a Terra como um condutor natural de eletricidade para poder enviar energia para o mundo todo. Em resumo, o planeta funcionaria como uma gigantesca tomada elétrica. Se isso funcionasse, Tesla conseguiria produzir transformadores maiores, e seu sonho de transmitir energia livre para toda a humanidade se concretizaria. Foi assim que se deu início a um de seus maiores projetos. Depois que rompeu seus laços com Westinghouse, Tesla procurou outros investidores, e o banqueiro J.P. Morgan o apoiou num projeto igualmente ambicioso, a Torre de Wardenclyffe. Também conhecida como Torre de Tesla, ela era uma torre de telecomunicações, construída para transmitir energia elétrica, sons e imagens, totalmente sem fio, para o planeta inteiro. Ou seja, Tesla estava prestes a construir a internet e a rede Wi-Fi com quase um século de antecedência. Ele começou a construção da torre em 1901. A torre até ficou pronta, mas os resultados estavam demorando. E havia um outro porém. A Torre de Wardenclyffe era um projeto livre, ou seja, os consumidores receberiam energia em sua casa totalmente de graça. Ele queria mudar o mundo, levando energia elétrica para os menos favorecidos. Claro, isso era ótimo, mas por outro lado, aqueles que comandavam a economia não gostaram nadinha, afinal seriam bilhões perdidos. Para eles, isso importava muito mais do que o planeta ter energia livre. J.P. Morgan não gostou nada de saber que não teria lucro em seu projeto, e parou de financiar Tesla. Tesla tentou manter a torre com seu próprio dinheiro, mas suas patentes mais rentáveis já estavam expirando. A controvérsia sobre a criação do rádio. Em 12 de dezembro de 1901, o italiano Guglielmo Marconi transmitiu com sucesso um sinal de rádio através do Oceano Atlântico. Por azar, transmissões via rádio era uma das funções da Torre de Wardenclyffe. Inclusive, alguns estudiosos dizem que foi esse o motivo de J.P. Morgan ter parado de financiar Tesla. Em 1943, o Superior Tribunal dos Estados Unidos creditou Tesla como o inventor do rádio. Em 1911, Nikola Tesla disse ao The New York Herald que ele estava trabalhando em uma máquina antigravidade voadora. Ele disse que a tal máquina não teria asas, muito menos hélices, e alcançaria velocidades inimagináveis. Esse trabalho de Tesla nunca foi oficialmente divulgado, mas segundo ele mesmo, suas pesquisas sobre antigravidade estavam num estágio bem avançado. Após seus projetos terem fracassado, Nikola Tesla entrou em depressão. Ele estava sem ninguém e pobre. Ele passou seus últimos 10 anos de vida no Hotel New Yorker. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que ele tenha falecido no dia 7 de janeiro de 1943, aos 86 anos. Tesla mal tinha falecido e o FBI invadiu seu apartamento e pegou tudo que lhe pertencia. Pesquisas, trabalhos, patentes, etc. Eles analisaram tudo. O que não tinha importância, a agência devolveu para a família do inventor, mas eles acabaram mantendo alguns documentos e ninguém sabe o motivo até hoje. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, onde vocês aprenderam um pouquinho mais sobre Nikola Tesla, um homem à frente de seu tempo, que contribuiu de forma inimaginável para várias tecnologias que usamos até hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like e compartilhem o vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer o trabalho do canal. Queria aproveitar esse momento para apresentar para vocês Mary, meu terceiro livro que eu acabei de publicar pelo grupo editorial Hope. Eu vou deixar o link para a compra do livro aqui na descrição. Abraços e até o próximo vídeo.